a nossa Siga Live Tech está sendo gravada, seguindo as regras da LGPD, e vai estar disponível aí nos próximos 5 anos para o nosso acesso, ok? Então, oficialmente, bem-vindos à nossa Siga Live Tech, esse momento que a gente conversa sobre assuntos importantes do momento, novidades do Siga, temas que estão influenciando aí a gestão dos negócios. E hoje eu quero começar, então, apresentando os nossos convidados. Eu sou Cristina Schnorenberger, faço parte da equipe de marketing da Cigan. Estão comigo hoje a Josiane Borges, nossa gerente comercial. Em seguida, vou passar a palavra para ela poder se apresentar. E o nosso palestrante do dia, o Robson Klein, o nosso presidente aqui da Cigan. Então, em seguida também ele vai poder falar um pouquinho dele e já começar o assunto, que hoje a gente vai falar de inteligência artificial, né? Um assunto que vem transformando a forma de trabalhar, transformando a forma de gerenciar as empresas, e a gente precisa falar muito mais sobre isso. Então, antes de passar a palavra para o Robinson, eu queria que a Josi apresentasse um pouquinho. Nós estamos aqui com clientes, com parceiros de negócio, com colegas, né? É importante ela falar um pouquinho aí da Cigan, dos nossos últimos prêmios, né, Josi? Tem novidades aí que a gente quer contar. E aí ela vai apresentar um pouquinho da Cigan. Então, Josi, tudo contigo. Perfeito. Então vamos lá, Cris. Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês. A gente sempre traz nas live techs, né, assuntos que estão no momento aí, que a gente está sempre querendo ouvir um pouco melhor. E Gente, só um minutinho. Tava saindo o som pelo da Cris, porque a Josi tu está no mudo. Então tu precisa te desmutar e a Cris deixar no mudo daí, que vocês estão na mesma sala. Perfeito, Agora, deu certo? agora sim. Então tá Agora bom. sim. Aham. Então tá, bom dia de novo, gente. Assim, a gente tá fazendo novamente as live techs, né? Já fizemos uma no mês passado sobre reforma tributária, agora a gente tá fazendo inteligência artificial. E como a Cris comentou, aqui no os nossos convidados, né, são muitas pessoas não só do ecossistema da Cigan, que são nossos parceiros e clientes, mas também são prospects que já estão avaliando o sistema, então é importante sempre a gente falar um pouquinho da Cigan. A gente sempre reforça o nosso propósito, né, que é impulsionar o sucesso dos negócios das pessoas. E sempre olhando para isso, a Cigan está à frente, assim, buscando novidades, o que a gente pode entregar como tecnologia para ajudar vocês a impulsionar o negócio de vocês e também ter mais produtividade no dia a dia dos usuários do sistema. Esse é o grande negócio aí que a IA nos trouxe, né? Nos deu mais braços e é isso que a gente está comprometido aqui com a Cigan e justamente com o nosso propósito. A gente sempre fala, então, sobre dados importantes da Cigan. A Cigan tem 39 anos de mercado. Nós somos muito reconhecidos com vários prêmios de qualidade, produtividade e desenvolvimento humano. Isso é importante. A nossa empresa é feita de pessoas, que atende pessoas, né? Então, a gente está sempre olhando para isso, como que a gente vai estar sendo visto também pelo mercado e internamente dentro dos nossos profissionais. São mais de 1.000 pessoas que trabalham exclusivamente com Cigan. É um monte de gente aí trabalhando para poder fazer uma melhor ferramenta de mercado, para poder atingir a maior parte aí do público, né? A gente tem uma capilaridade bem grande no mercado. A gente acabou de inaugurar 2 unidades no Brasil, uma em Ribeirão Preto e a outra, Cris, me dá uma dica que eu esqueci. Londrina. Londrina. Então, a gente já tem muitas unidades no Brasil inteiro e isso traz uma força para a Cigan que está atrelada à nossa rede de parceria. Acho que essa é bem importante que todos vocês saibam disso, né? A gente está falando aqui também com todo o Brasil, né? Então, é importante que vocês saibam que perto de vocês tem uma Cigan. Nós somos mais de 10 mil clientes já, e clientes que, com muito orgulho, são muito fidelizados. A gente tem um índice de fidelização de 99,98%. É muito cliente que está aqui com a gente uma vida inteira e que a gente tem muito orgulho de ver o crescimento dessas empresas. E o Cigan é todo desenvolvido em tecnologia low code, e explicando rapidamente para vocês o que significa isso, a gente tem uma produtividade maior também no desenvolvimento do sistema. Isso nos traz produtividade no suporte, nos dá mais agilidade nas liberações de novas tecnologias. Não é à toa, né, que a Cigan está aí com
A CIA, que é a nossa inteligência artificial, e dando um spoiler bem pequenininho da apresentação do Robinson, a facilidade de desenvolvimento faz com que a gente seja mais ágil. Então, é isso que a tecnologia low-code nos traz. E como diferencial exclusivo da Cigan, a Cigan tem experiência em desenvolvimento low-code. Nós, desde 1994, a gente desenvolve uma tecnologia como essa low-code, que há poucos anos veio à tona no mercado, na mídia, né, que foi falado em low-code, mas a gente tem uma experiência que é o tempo de corrida, né? O tempo de experiência que ninguém nos tira, então isso é muito importante e nos dá uma velocidade maior de entregar novas tecnologias. E uma das coisas importantes também que a gente sempre traz nessa tela é que a gente foi várias vezes reconhecido como melhor RP para médias e grandes empresas, votado pelos nossos clientes. Então, ali é uma votação que é feita por uma empresa terceira, e quem elege a tecnologia é os próprios clientes que usam ela. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós. As nossas redes sociais aí nos sigam, quem ainda não nos segue, tem muitas novidades que a gente coloca lá, e a gente está sempre buscando aí deixar vocês cada vez mais capacitados na tecnologia e por dentro do nosso mundo aí, para vocês saberem onde a gente está caminhando. Como eu falei, né, são 39 anos de Josi, mercado. eu vou ter que te interromper, porque na última quinta-feira nem eu já está ia falar aqui. sobre isso. Ela já vai eu vou falar sobre isso? Deixa que o Robson vai falar, então, tá bom. Eu até trouxe isso, tá, Cris, para cá. Deixar o pessoal na expectativa, lá no finalzinho. Isso é novo, eu até trouxe para cá também, junto com os nossos prêmios, mas é importante que a gente está sempre buscando, né, estar à frente aí e desafiando muitas vezes a Cigan a participar de algumas avaliações para ver se a gente está de fato alinhado com o nosso propósito, né, que a gente já falou para vocês aí, que é impulsionar o sucesso dos negócios das pessoas. Aqui eu falo um pouco da empresa mesmo, né? A gente tem um objetivo de ser agentes da transformação digital dos nossos clientes e da nossa comunidade, né? De uma maneira geral, seja ela interna como externa. Hoje a gente recebe aqui na Cigan comunidade acadêmica, a gente fala sobre transformação digital nas universidades, a gente fala nas associações. Então a gente está sempre levando o que a gente está vendo no dia a dia dos nossos clientes, do nosso dia a dia de tecnologia para a comunidade também. E aqui os nossos carros-chefes aí, né? O RP, CRM, um BI que foi premiado também como um dos melhores BIs aí de mercado pelos nossos clientes. RH, PDV, mobile, hoje a gente tem muitas soluções em portais que rodam na web, então isso dá mobilidade para os nossos clientes, é isso que a gente tem buscado cada vez mais. Então a gente está comprometidos em ser o agente da transformação digital dos negócios da Cigan e das pessoas que se relacionam com a gente. Aqui é um diagrama, talvez alguns de vocês já ouviram falar, né? Mas aqui são um diagrama da transformação digital com ferramentas. A circunferência externa aí do nosso diagrama são as ferramentas que estão no nosso dia a dia e que promovem, então, o engajamento das pessoas, o engajamento com ferramentas, né? Que fazem com que as pessoas sejam empoderadas. A gente entende que quanto mais empoderamento as pessoas têm, quanto mais gestão as pessoas têm na mão, por isso que a gente relaciona o BI sobre empoderamento, elas conseguem tomar decisões mais assertivas e ter mais produtividade, então é isso que a gente busca. O Cigan está muito vinculado à automação dos processos, né? A gente quer cada vez mais que o sistema entregue automação para vocês, que a solução de tecnologia de vocês tiram o trabalho manual de vocês para realmente fazer a transformação da empresa com uma cultura que a gente leva para vocês digital. Então, aqui é um compromisso. Quem tiver mais interesse em falar sobre essas ferramentas, a gente pode também marcar um momento, um café, depois desse momento aí com o time comercial, para a gente poder estar cada vez mais alinhado aí com esse processo de resultado, né, de expansão, e eu sempre digo, né, que a Cigan é uma empresa disruptiva. A gente está sempre à frente, buscando inovação, buscando tecnologia, para poder levar para vocês o que tem de melhor no mercado e que vocês estejam cada vez mais alinhados aí com a transformação que o mercado está sofrendo cada vez mais rápido. Aqui são os nossos prêmios, daí que a Cris me interrompeu para falar. Eu trouxe uma maneira bem simples aqui, mas a gente tem, então, com muito orgulho, nós somos uma das campeãs da inovação em 2025. O Robinson teve semana passada em Curitiba, recebendo esse prêmio em mãos lá, e isso é muito importante para nós, porque a gente levanta uma bandeira da inovação muito grande. O Robinson vai falar sobre isso durante a palestra dele, e é isso que a gente busca levar para vocês, né? Que vocês saibam que a Cigan está olhando para a inovação, que a gente está sempre buscando
pensar fora da caixa para poder realmente levar a inovação para os negócios e que a gente está alinhado aí com esse... E esse prêmio ela é uma chancela, né, do que a gente tem feito, a gente se desafiou e conseguimos aí conquistá-lo, com muito orgulho que a gente tem ele, e eu queria compartilhar também com quem está aqui com a gente, já está nas nossas redes sociais, por isso que é importante que vocês nos sigam lá. A gente também tem a Universidade Corporativa Cigan, ela tem várias ferramentas, quem ainda não acessou lá no nosso site também tem acesso. A gente tem ensino à distância, essa Live Tech é promovida pela UCC, então nós temos salas virtuais, cursos presenciais, então assim, tudo que a gente está alinhado de melhoria, de tecnologia, a gente também vincula a universidade para que o nosso cliente receba a informação o mais rápido possível. Então a gente tem toda uma equipe pensando nisso, pensando em como é a forma mais didática de passar a solução para vocês. Esse aqui é o Cigan, então o diagrama de módulos do Cigan. Ele é bem amplo, ele atende muitas áreas hoje e a gente define o escopo de trabalho de cada cliente dentro desses módulos aqui e dependendo como o cliente vai crescendo, ele vai crescendo o uso do Cigan também. Então a gente tem, a gente constrói o crescimento do cliente também junto com os nossos módulos de uso do Cigan e cada vez mais vinculado com os portais que não atende só os nossos clientes, mas também o ecossistema dos nossos clientes. Isso significa atender representantes, fornecedores, clientes dos nossos clientes, né? A direção para portal de aprovações, o time de compras para ter mais agilidade, indústria para fazer apontamento de produção. Então, a gente tem equipe de serviços, tem muitos portais que a gente construiu para dar agilidade para vocês no dia a dia, e é isso que a gente busca, integrar o ecossistema para dar mais produtividade, conforme eu venho falando desde o começo aí para vocês, que é um compromisso que a Cigan tem. Aqui tá os nossos diferenciais exclusivos, e eu arrisco a dizer que um diferencial exclusivo da Cigan como RP é receber aquele prêmio de inovação. Foi o único RP que recebeu, e eu acho que é importante que vocês saibam disso. A gente está aí também como um diferencial exclusivo, tendo esse prêmio de inovação aí, sendo reconhecido também não só internamente, mas também pelo mercado sobre isso, sobre as nossas práticas. Premiado como melhor RP, então, mais de 4 vezes, já foram 4 vezes de médias e grandes empresas pelos nossos clientes. O único RP de grande porte com tecnologia low code, eu já falei para vocês um pouco sobre isso, mas a experiência nos traz um diferencial exclusivo. Solução mais completa, hoje a gente teve que mudar, né, a forma da gente vender o Cigan, e hoje a gente licencia todas as ferramentas que a gente tem e a gente vai crescendo o uso da ferramenta conforme o crescimento dos nossos clientes, e isso se chama InovaTD. A InovaTD, ela já é uma metodologia que a gente colocou para poder entregar IA para os nossos clientes. Então, quem está aí querendo usar IA no dia a dia, o Robinson vai mostrar um pouco aí, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E o único RP com BI nativo e premiado do mercado, isso é muito importante. O nosso BI não tem delay de informação, tudo que eu fizer na ponta vai afetar aqui. Então, tudo isso a gente traz dentro da ferramenta como um diferencial exclusivo e que vocês possam ter análise de gestão desde a operação até realmente a alta gestão, e a gente tem o BI em todas as pontas aí, fazendo uma gestão transparente, em tempo real, então isso é bem, bem importante. E aqui são os segmentos que a gente atende: indústria, serviço, distribuição, varejo e agronegócio. Quem tiver interesse de conhecer cases, de falar um pouco mais sobre as nossas tecnologias, a gente está à disposição. E agora eu passo a palavra para o Robinson, para ele poder iniciar aí a sua explanação da inteligência artificial. Legal, Josi, muito obrigada aí pela tua explicação, contando um pouquinho dos nossos diferenciais, né? Eu queria reforçar, antes de passar a palavra para o Robinson, que vocês podem ir colocando as suas dúvidas, perguntas aqui no chat. Assim que ele terminar a apresentação dele, a gente vai abrir um espaço para ele responder e a gente trocar ideia aí sobre os comentários de vocês, tá bem? Então, Robson, tua história se mistura junto com a história da Cigan, então já passo a palavra aí para ti conversar com a gente, tá bem? Tá bem. Bom, um bom dia oficial para todos aí, muito legal estar falando com vocês. A Josi falou bastante do nosso propósito, né, e que é impulsionar o sucesso dos negócios das pessoas. Isso está totalmente alinhado com o prêmio. A Josi fez um bom comentário, a Josi me deu até uma ideia aí para a nossa próxima apresentação da nossa história de inovação, né?
Mas quando a gente fala de impulsionar o sucesso, ele tem muito a ver com a questão de como é que a gente faz para melhorar, para crescer, para desenvolver uma organização. É através da inovação, né? Então, talvez o melhor prêmio para comprovar realmente, de fato, que a gente está cumprindo o nosso propósito é receber esse prêmio de inovação. Bem colocado, Josi. Bom, vamos lá, então. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a IA, né? Eu acho que todo mundo já conhece IA, todo mundo já usa IA, mas a gente tem que olhar isso para o futuro e pensar como é que a nossa organização vai ser transformada. E até o título da IA, da palestra, eu tenho mudado um pouco, que não é mais só o futuro da IA, mas é o futuro com a IA. Essa é uma visão que a gente tem que absorver, entender e saber que este é o caminho, né? E aí eu vou apresentar agora na sequência como é que a gente faz para fazer isso de forma correta, de forma assertiva, o que está vindo pela frente, o que a experiência tem mostrado que funciona e que não funciona, e por fim, alguns exemplos práticos aí, de fato, de como que a IA está transformando os negócios. Só carregar aqui. Pronto. Então, o primeiro, vou fazer uma apresentação rápida minha. Eu sou CEO da Cigan, também sou sócio fundador de uma aceleradora de startups, que já tem aí 11 anos, né? Numa época em que pouco se falava aí sobre startup, nós já estávamos fazendo aceleração, e atualmente também sou presidente aí, representante do setor empresarial, né? Justamente por esse compromisso de impulsionar o sucesso das empresas. Eu entendo que se todo o nosso ecossistema, todo aquele ambiente que a gente vive tiver mais sucesso, a gente cresce junto. Então, se nossos clientes puderem ter diferenciais competitivos no mercado, puderem entregar inovação para os seus clientes, a gente vai crescer junto com isso e fazer acontecer. É assim que a gente tem construído aí nesses últimos 35 anos. Vai já, né? Então, já que eu comecei falando sobre inovação, a primeira grande mensagem que a gente tem que ter é que com a IA mudou o cenário da inovação. Tem muita coisa que a gente não fazia porque era inviável, era impossível, e agora a gente tem que passar a olhar tudo isso de novo, revisitar esse legado que se passou, imaginar, né, o que a gente pode inovar, esquecendo aquilo que a gente achava que não era possível, né? Então, para a gente entender esse aspecto, né, de, puxa vida, o que passou a ser possível, vamos conhecer um pouquinho mais o que a IA está fazendo e trazendo para nós. Esse cara aqui é o CEO da OpenAI, foi o lançador aí do ChatGPT. Essa semana ele ele anunciou que vai lançar o ChatGPT 5. E ele mesmo afirma que se sentiu meio inútil depois de ver os resultados que o ChatGPT 5 ia entregar. Coisas que ele achou que eram impossíveis para a IA, que ela já está entregando. Então, assim, se a gente falou aqui há pouco que, né, coisas que a gente ainda não sabe que é possível para inovar, imagina quem está lá dentro, vivendo, desenvolvendo, né, o ChatGPT, que foi o precursor aí da grande IA que a gente está vivendo hoje, da era da IA. Ele está sendo surpreendido. E olha a mensagem que ele coloca à direita, né? Que o que vem depois será ainda mais impactante. Mas, enfim, a gente tem que passar, refletir, pensar assim, puxa vida, tudo que já tem, já está difícil de acompanhar, e está vindo mais coisas todo dia tem coisas novas. Eu falei com a Cris hoje de manhã, né, que eu atualizei essa apresentação ontem à noite, justamente porque a cada segundo vem coisas novas, tem que estar atualizado, né? E aí uma visão, assim, que é o propósito dessa palestra, né? Qual será a transformação dos nossos negócios quando vai se tornar padrão? Quando tudo tiver sendo gerido, né? Ampliado sua capacidade através da IA. O racional, melhor, isso foi um pouco da experiência que eu trouxe lá da missão do Vale do Silício, que eu vou apresentar um pouco para vocês aí também, é que nós temos que imaginar a IA como eletricidade, né? Se diz muito hoje que a IA é a nova eletricidade. Se a gente parar para imaginar como é que seria a nossa vida sem eletricidade hoje, né? A gente não teria essa apresentação, não teria telefone, não teria internet, ar-condicionado, nem automóveis, ou seja, seria outro mundo. A IA é a mesma coisa, a gente tem que pensar na IA, e hoje já dá para pensar assim, né? O que seria a nossa vida sem IA? Mas vamos projetar isso mais daqui a 2 anos.
Vai ser impossível, né? Quem estiver vivendo sem IA ainda vai estar vendo o mundo das trevas, né? Sem energia elétrica. Então, não dá para pensar, não dá para imaginar que, apesar de, como todas as tecnologias têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, é uma ferramenta de altíssima produtividade, a gente não pode abrir mão de utilizá-la. Para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui. Né? Em 21, 5% dos negócios eram impactados, e hoje já 80% dos negócios estão sendo impactados. Aqui eu atualizei uma informação dos negócios, as indústrias, né? Os tipos de negócio mais valorosos, né? Mais melhor avaliados hoje no mundo. A IA, gente, nasceu há 3 anos, já é o terceiro negócio. Nós estamos falando de final de 2022, né? 23, 24, 25, não deu 3 anos ainda. Ele é o terceiro negócio de maior valor do mercado. Não dá para ignorar isso. E aí eu vou entender como é que a gente faz para, uma vez que ela é tão rápida, ela está avançando numa velocidade que é difícil de acompanhar, o que a gente precisa entender que é possível, aí o que vai ser possível no futuro, né? Como é que ela vai se comportar no futuro. Primeiro, né, eu já falei sobre inovação um pouco, mas esqueçam aquilo que disseram para vocês que era impossível. E olhem para o seu negócio e entendam como é que vai ser o meu negócio com a IA. Como é que o poder da IA pode impulsionar o meu negócio. E essa é a melhor forma de olhar para o negócio de cada um e entender como é que nós vamos fazer, ou se a gente não fizer, como é que o nosso concorrente vai fazer. Porque usar a IA hoje é muito fácil, é só uma questão de querer. Eu tive na semana passada no evento lá recebendo o prêmio das melhores empresas, mas também num evento aí que é um dos maiores eventos de finanças, né, do mundo. E lá estava, obviamente, uma das palestras era sobre IA, e foi muito legal escutar a Dell e a Qualcomm, que são empresas milionárias, né? Até me surpreendeu que a Qualcomm, o CEO dela é uma empresa de 100 bilhões, e o presidente dela é um brasileiro, e ele está a gente usa eles todo dia, embora a gente não saiba, mas tudo que tem de comunicação, 3G, 4G, 5G, 6G, né, Wi-Fi, tudo passa por um chip da Qualcomm, então eles são expertos nesse assunto. Bom, a Dell não precisa falar, né? E olha as mensagens que eles trouxeram, né? A visão da Qualcomm é que a IA é uma nova interface. E eu vi outra palestra no dia do evento de IA também, né? Falando aí sobre esse mesmo assunto, né, que a IA é a nova interface. A gente tem que olhar para ela, que tudo a partir de agora vai ser através de IA, que talvez seja a melhor interface que o homem se adapta. Se a gente olhar para a história da tecnologia, né, mas a história do planeta, a primeira meio de comunicação que houve de entendimento entre seres humanos era a fala, a voz, né, a comunicação. Depois veio escrita, depois veio, né, os demais mecanismos digitais, mas agora, pela primeira vez, a gente tem uma interface que é uma interface natural. De fato, a gente pode conversar com a máquina. A gente pode conversar com a nossa empresa através do RP, que é o exemplo que eu vou colocar lá no final. E isso muda tudo, porque não tem mais analfabeto tecnológico. Se eu quiser falar, eu vou falar e eu vou entender. Uma pessoa analfabeta, que não sabe ler nem escrever, mas ela sabe falar, ela pode usar uma IA. É essa visão que a gente tem que ter, né? A democratiza aí o acesso à informação, vai melhorar com certeza a educação, que é a base para que a gente tenha um país cada vez, um planeta, né? Mas um país que é deficiente de educação cada vez melhor, e todos os aspectos que advêm da educação, né? Segurança, saúde e tudo mais, porque as pessoas passam a ter acesso muito fácil a isso. Aqui são dois comunicados, né, que eu trouxe para mostrar que mesmo, né, os maiores líderes do planeta hoje estão sendo surpreendidos com a velocidade com a IA está evoluindo. E ainda tem, obviamente, né, a superinteligência, que está avançando numa velocidade absurda. Estimava-se que nós íamos ter isso lá em 2030, 2050, outras estimativas, e agora os especialistas juntos já estão chegando à conclusão que em 27 nós vamos ter
uma superinteligência, que é muito mais do que a gente tem hoje, e obviamente que ela traz riscos, desafios, mas traz oportunidades também, assim como qualquer tecnologia. Quando foram criadas a energia nuclear, né, ela foi usada para o mal também, as armas também, os computadores também hoje, com os hackers estão usando para o mal. Assim vai acontecer com a IA. Mas é importante que a gente entenda que riscos são esses, como é que a gente também se preparar para usar e sabe, né, entende que ela pode estar sendo usada também, não só para coisas positivas, mas se a gente não usá-la, ela vai continuar sendo usada para coisas negativas. Então, não há opção a gente não usar. A gente tem que usar para as coisas boas, para melhorar a produtividade, para ter ganhos maiores e para superar o mau uso, né? Que hoje, na prática, a própria IA está ajudando a controlar o mau uso também. Então, ela trabalha nas duas frentes. Eu coloquei as maiores ameaças aqui. Uma delas é fake news. Na verdade, a gente já sofre disso hoje. Não muda muito. Talvez a velocidade aumenta, mas a própria IA também está ajudando a filtrar o que é fake news ou não e eliminar isso das redes públicas, né? Então, como a maioria é boa, a maioria parte do planeta quer a coisa certa, vai ser muito mais fácil e também filtrar o que é fake e evitar a distorção de opinião pública. O apego emocional, a gente já tem visto aí, né? Jovens apaixonados pela IA, e, enfim, fazendo bobagem às vezes, mas é uma possibilidade porque elas simulam um ser humano. Aliás, a ideia de ser uma inteligência, ela está sendo ensinada através do nosso comportamento pelo ser humano. Então, ela tem os mesmos erros e as mesmas falhas do ser humano. Tomar decisão por humanos, né? Esse é um aspecto que a gente tem que ter. Às vezes eu faço uma comparação dessa dependência excessiva. A gente tem visto vários estudiosos, acadêmicos, falando da questão da perda de capacidade analítica, né, de pensamento crítico do ser humano, se ele passa a ser dependente excessivamente da IA. É natural isso. A gente já é dependente hoje de uma calculadora, né? Antigamente tinha os calculistas, hoje não existem mais, porque é muito mais fácil, obviamente, usar a calculadora, uma planilha eletrônica ou computador para fazer os cálculos. E assim vai ser para fazer processos burocráticos também, atividades repetitivas, e nós vamos ser usados para fazer aquilo em que o humano é melhor de fato. A gente tem que ter consciência disso, né? Para manter pelo menos as habilidades mínimas de ter um pensamento crítico e saber para onde a gente vai. A independência, né, ela está muito relacionada a isso, mas a superinteligência talvez ela possa adquirir uma independência, embora, né, esse risco de resistir às tentativas de controle ele é real, mas o ser humano que criou a IA, ele tem essa capacidade de impor esse controle, e a IA ela vai, né, com prompts bem construídos, trabalhar dentro dos parâmetros estabelecidos. Então, mas é um risco potencial, a gente tem que saber que existe e que a gente tem que controlar. E a IA, o sentimental, né, ela avançando aí para poder conseguir sentir emoções e sensações, talvez uma das grandes exclusividades do ser humano, a IA ainda não tem, e por isso até o ser humano ele é essencial em todo esse processo, que é o desejo. A máquina não tem desejo, não está previsto ainda que ela passe a ter desejos, né? E é isso que movimenta todo o nosso ecossistema, toda a economia do planeta. O ser humano é o único ser que consome, né? Que faz a economia girar porque ele tem desejo de consumo, né? Ele quer uma educação melhor, ele quer uma alimentação melhor, ele quer um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor. Ou seja, a IA por si só ela não tem esse desejo, ela simplesmente vai fazer aquilo que foi determinada, né? Claro que para o bem ou para o mal, mas ela não tem essa premissa de querer algo para sua subsistência, até porque ela não precisa, né? Talvez energia elétrica. E aí vamos falar dos avanços também, né? O que estava mais rapidamente avançando aí, as mais atuais evoluções. O primeiro delas é a IA auto-melhorada, ela está conseguindo se melhorar. O modelo multimodal, em que processa simultaneamente texto, voz e visão. O contexto estendido, né, com um volume de informações que eu posso carregar, tipo um livro inteiro para fazer análise de desempenho e entender a lógica daquele conteúdo. E os multiagentes, né? Agentes é a grande mudança aí, eles estão
permitindo fazer interações de todo tipo, e aí fazer interações entre agentes, integrando aí as várias ferramentas que temos no mercado. Então, esse realmente vai ser aí um avanço bastante grande que as IAs estão proporcionando. E aí Tá passando o like. Robson, eu só vou pedir para a Camila revisar aqui que não passou a, passou, o para mim está slide. passando aqui. É. Camila, o que que tu Eu vou acha? parar de Tá compartilhar tudo como ok aí? mensagem. Talvez se tu colocar de novo, então, né? Continua nas ameaças aqui para nós. É que eu acho que trancou a internet do Robson mesmo, tá? Porque a imagem dele trancou também. Agora ela trancou, ele vai entrar de novo aí. Só um pouquinho, pessoal, a gente está colocando aqui de volta a apresentação do Robinson. Probleminha de internet aí, mas já estamos retomando. É a tecnologia, né, gente? Mas vai dar tudo certo. Estamos chegando, estamos nos ajustando. Ó, o Pandolfo pergunta se ele pode ir fazendo pergunta. Pode ir fazendo pergunta, Pandolfo, por aí. Sem problema. Vamos usar o chat nesse tempo, então a gente faz as perguntas. Já deixa o registro dela aí, porque aí depois a gente já responde todas no final, né? Para não esquecer. Isso aí. Enquanto isso, gente, a gente vai conversando com vocês, entendeu? Até o Robinson voltar. A gente quer dar um spoiler da nossa próxima Live Tech, Cris? Pode dar. Então, olha só, o Robinson está falando de IA agora, né? Assim, de conceito, e vai falar um pouco também no Cigan. Mas a próxima Live Tech, que a gente já tem até data, mas depois a Cris fala para vocês, a gente vai mostrar a CIA na prática. Como que a gente colocou, então, o mundo da IA, né? A IA dentro do RP. E daí estão todos convidados. A gente vai mandar o convite também para vocês, mas é bem interessante ver. Eu mesmo que acompanho bastante o mercado assim de software, não vi nada nem parecido. Hoje, o que a gente já entrega, a gente, além de ter a IA vinculada dentro do RP, né, a gente está com ela também vinculada nos relatórios, ela analisa, né, ela critica os dados do relatório, então é bem interessante de quem tiver interesse de ver na prática, né, como a gente está colocando a IA, a Cia, que é a nossa assistente virtual, né? O nome dela carinhosamente chamada assim. A gente convida vocês de estarem na nossa próxima Live Tech, que vai ser bem interessante. Vão ter convidados também especiais aí para nos prestigiar e mostrar daí a Cia aí na prática. Vai valer a pena, assim, quem tiver interesse de conhecer. Muito bom, já temos clientes ali se candidatando a receber, né? Muito bom. É muito legal, gente. Vale muito a pena. Quem quiser ver mesmo, vale muito a pena, porque é um diferencial bem grande. Tá no mudo, Robinson. Só falta desabilitar ali o mudo do fone. Escutam agora? Isso, agora sim. Ah,
Ô, gente, eu vou contar um segredo para vocês que estão assistindo aí. Quando algo não funciona, desliga e liga de novo que volta a funcionar. Isso. A gente estava aqui entretendo eles por enquanto, você pode voltar na tua apresentação. É inacreditável. Sabe que tem uma piada muito antiga, né? Sobre esse assunto que o Bill Gates, o presidente, o CEO da Microsoft, da GM, estavam discutindo sobre tecnologias. E aí provocou outro, que os carros eram muito antigos e a tecnologia, né, o Windows era mais moderno e tal. E aí o presidente da GM falou assim, bom, Bill Gates, eu acho que ninguém vai querer, no meio da estrada, parar o carro, descer, desligar e ligar de novo para continuar a viagem, né? Tecnologia tem essas coisas desde sempre. Vou compartilhar aqui então com vocês. Já está compartilhado, né? Ainda Não, não. ainda não Roberto, está. não. A apresentação não. Tá. Agora sim, né? Sim. Uhum. Ótimo. Bom, eu estava falando sobre as vantagens, né, as ameaças e as novidades, o que estava, os últimos avanços da IA. E eu vou voltar a tela aqui só para que vocês possam ver o slide, porque eu falei e não vi que não estava apresentando, né? Mas as ameaças apareceram, né? E depois os avanços aí, que eram, então, o surgimento das IAs evolutivas, o modelo multimodal, que processa texto, voz e visão ao mesmo tempo, o contexto estendido de ter uma quantidade de tokens bastante grande, poder carregar livros inteiros, né? Ou vídeos inteiros e poder pedir uma análise, e os multiagentes, que de fato aí têm causado né, a última onda de mudanças, aí, de poder que elas não só tragam informações, análise de informações, mas poder fazer ações efetivamente. E o que está, né, agora avançando bastante aí são a questão dos robôs humanoides, está avançando com bastante velocidade, porque a gente sempre teve máquinas e robôs à nossa disposição, né? A gente vê os montadores de automóvel hoje já, muitas fábricas já são com robôs, mas sempre foi muito difícil implementar e treinar eles, ensinar os robôs a fazerem atividades. E agora, com a inteligência artificial, ficou muito fácil isso. Os robôs simplesmente ficam observando uma pessoa, por exemplo, passar roupa, e depois de algumas horas ou dias observando alguém passar roupa, ela passa a passar, né? Consegue passar roupa sozinha, né? O que é uma maravilha, aí, porque de fato é um processo muito difícil de ser automatizado. Até hoje a gente não tem uma máquina de passar roupa, né? E claro que tem várias outras atividades aí que são similares. Por quê? Porque nenhuma roupa é igual a outra para passar, né? Eu tenho sempre ali alguma coisinha diferente e tal. Então, a minha esposa está enlouquecida querendo uma máquina dessa para passar roupa, né? Lavar a casa, limpar. Mas, enfim, na indústria também vai funcionar, e a ideia aí que a matéria aqui fala que em 2035, né, daqui a 10 anos, então, nós vamos ter 3 milhões de robôs aí, humanoides entre nós, né, no dia a dia. Claro que isso são humanoides, né? Falando de robôs, a gente vai ter muito mais, porque numa indústria não precisa ter um humanoide necessariamente, né? Eu posso ter robô só com um braço lá, mas usando IA para aprender e fazer o setup muito mais fácil. Bom, eu perdi um pouco do time aqui, não sei quanto tempo parou, Cris. Pode seguir, Robson. A gente tem 20 minutos ainda, mas eu já vou deixar o pessoal, né, sobre aviso que a gente deve avançar aí pelo menos uns 10 minutos na nossa conversa, tá? Bom, então vamos falar um pouco da imersão lá no Vale do Silício, para visitar as maiores empresas de tecnologia, isso justamente para entender não só aquilo que já está disponível para a gente aqui, mas o que eles estão desenvolvendo e o que vem pela frente. E a ideia era justamente essa, né? Entender o impacto da IA no futuro e dentro das empresas. E aí, por que o Vale do Silício? Porque se a gente olhar aqui as maiores empresas do planeta hoje, né, todas elas estão lá no Vale do Silício, né? A gente foi visitar a NVIDIA, que é a maior hoje, é a empresa responsável pela IA. A gente foi visitar a Meta, né, que está aqui. E claro, deu uma passada também, Oracle, a gente visitou também, enfim, tivemos palestras e contato hoje com o principal referência hoje, que é o CEO da NVIDIA, né, a principal referência em inteligência artificial, porque ele que viabiliza todas as demais IAs no mercado, e talvez
a Meta também, por ser uma das IAs não tão destacada no dia a dia, mas talvez a mais usada, porque embora a gente não saiba ou não perceba, ela está automaticamente dentro do nosso WhatsApp, que todo mundo usa o tempo todo, o dia todo, e está ali a IA o tempo todo, e também o Instagram, né? Ela está lá também, da Meta também, então a gente acaba usando as IAs lá sem perceber, muitas vezes, assim como a Apple, né? A gente usando o iPhone, a gente está usando sempre a IA lá dentro da ferramenta o tempo todo, então não tem mais como não usar, né? Mesmo quem diz assim, eu ainda uso o navegador da Alphabet, que é a Google, né? Cada vez que você faz uma busca, a primeira informação que vem já é uma resposta de manhã. Então, por isso, a ideia de fazer a visita no Vale do Silício. Aqui um pouco do conteúdo que a gente viu lá no evento. Eu vou destacar aqueles que foram os principais, mas um que chamou muita atenção e que é um assunto que vai revolucionar todo o mundo da IA é a questão do computador quântico. A gente foi visitar uma empresa que já está criando soluções para a computação quântica. Essa semana surgiu a matéria já da IBM e da Google apresentando já o resultado do computador quântico, que consegue processar em minutos aquilo que um computador atual levaria centenas de anos ou milhares de anos para processar. Então, quando a gente tiver um computador quântico estável, que ainda não, eles já estão funcionando, já estão gerando resultados, mas ainda tem uma certa instabilidade, quando se tornarem estáveis, a gente vai ter uma revolução inimaginável aí também no mundo da tecnologia como um todo, mas especialmente da IA, né? Porque o grande desafio da IA hoje é capacidade de processamento. A gente teve uma aula em Stanford, justamente para entender como implementar a IA, e eu separei algumas mensagens que eu vi lá, e a principal delas é que o custo da IA vai reduzir muito nos próximos anos, e a gente tem que estar ligado nisso. Tem muito projeto que hoje ainda é inviável em IA devido ao custo, mas ele deve reduzir, e nada resiste, é 1000 vezes mais barato, né? Então, vai ser usado em breve a IA. E aqui, talvez, o framework mais importante que a gente tem que ter na mente aí, de como que implementa a IA. O primeiro passo, assim, muito batido lá foi, não pense que tudo é resolvido por IA. Primeiro, entende, de fato, qual é o problema que vocês precisam resolver. E aí, faça um teste, né, que são os 10 dias ali, para validar se realmente a IA é a solução para resolver aquele problema. Se for entendido em 10 dias que a IA realmente tem condições de resolver esse problema, aí sim parte para uma solução definitiva, para um investimento mais pesado, que é a prova de conceito, né? E aí em 10 semanas prova se realmente aquela proposta inicial de 10 dias é válida. E se isso for aprovado, aí sim se parte para um projeto de pelo menos 10 meses para botar em funcionamento. Porque a gente vê muito projeto de IA hoje que promete muita coisa, mas na hora que vai botar em operação, tem restrição de segurança, controle de acesso, segurança da informação, de garantir que a resposta não vai vir errada. Então, né, essa é a dica talvez melhor aí que a gente tem que ter, né? Valida rápido, prova em poucas semanas, em 3 meses, e depois sim coloca para rodar a IA, né? A gente, quando eu falo nessa sequência aqui, obviamente, quando a gente falando de usar a IA para automatizar um processo dentro da nossa organização, né? Um processo de validação de toda a etapa, né? Usar a IA no dia a dia para ter informação, ela é feita em segundos, né? Os desafios que hoje já são identificados lá no Vale do Silício como principal barreira ao uso da IA é o comportamento humano, né? O ser humano sempre tem aquela barreira, eu sempre fiz assim, nunca precisei de IA, vou continuar fazendo. Isso acontece também na implementação de RP, de várias tecnologias, né? Mas a gente tem que entender que com a IA não vai ter tempo de se arrepender, porque ela está evoluindo muito rápido, então a gente tem que acompanhar desde o início, para quando ela estiver mais avançada, a gente está sabendo o que está acontecendo e sabe como acompanhar. Outro erro muito comum é a gente achar que a IA é a solução para tudo e não se focar no problema, a identificação do problema. E entender, também não dá para querer botar IA em tudo ao mesmo tempo, né? Identificar onde realmente a empresa vai ter um ROI melhor para investir em IA, né? Pegar aqueles projetos mais importantes dentro da organização. Então,
conclusão aí dessa aula foi que a IA nem sempre é a solução única, mas sim ela é um diferencial muito grande quando aplicada corretamente. E que o foco deve estar na solução de problemas mais relevantes, né? E não apenas, vou usar os IA porque é IA. Se eu não tenho problema nenhum, né? Talvez eu não precise de IA, mas né? Difícil que alguém não tenha nada para melhorar. E aí algumas novidades, assim, né? Coisas de ontem. Samsung fechou um acordo de 16,5 bilhões. Ele fez um negócio. Né? Poucas empresas têm esse tamanho. E a Tesla e a Samsung fecharam um negócio de 16 bilhões, onde o próprio Elon Musk colocou, é difícil até expressar a importância desse feito, né? Porque eles vão conseguir comprar a Samsung a produzir chips exclusivamente aí para automação de humanoides, carros autônomos e centros de dados de IA, que é um dos aspectos mais importantes da IA hoje, e em seguida eu vou falar um pouco sobre isso também. Aqui uma visita no data center da Oracle, né, que é hoje quem hospeda a nossa inteligência artificial, nossa nuvem, e garante aí que a gente consiga entregar muito mais eficiência, né, muito mais velocidade para que a IA possa realmente trazer respostas mais rápidas. Boa parte das IAs da própria Microsoft e da própria OpenAI estão dentro desse data center da Oracle. E aí eu trouxe aqui mais um exemplo para a gente entender quão importantes são esses data centers. A gente já tem hoje no mundo 11.800 data centers, sendo que a maior parte está nos Estados Unidos, né? Não é à toa que as maiores empresas de tecnologia estão lá, mas olha, o Brasil aqui já tem 163 data centers, né? Se a gente olhar aqui, nós temos aí 20 e poucos estados, né? Eu já estou aí com quase 10 data centers por estado. Então, a gente realmente tem aí uma estrutura bastante grande já. E claro que está crescendo, né? E vai crescer muito com a IA, porque, como eu falei antes, a IA é eletricidade, né? Eu preciso ter uma fonte geradora de energia ou de inteligência, que é o data center, e ela tem que ser distribuída através da internet. Então, cada vez mais a gente vai precisar de mais data centers e mais internet para poder chegar a IA dentro das nossas organizações, dentro do nosso lar, né, para a gente poder usar e tirar o melhor benefício dela. Aqui é mais uma foto lá dos data centers, né? Aqui é só uma parte dos prédios, mas né, é incrível a quantidade de data centers que eles têm lá. Depois nós vamos estar a Meta, né? Que é aí o Facebook, WhatsApp, Instagram, né? E não está alinhado com e a Llama, que é a IA que eles utilizam, uma Llama de open source, ela está livre, né, para que outros possam baixar e melhorar, desenvolvimento em conjunto. E eles têm feito um avanço extraordinário lá, inclusive, né, falando lá de 405 bilhões de parâmetros, né? É um troço absurdo, que já estão testando no laboratório, e viu que nas grandes inovações que eu mostrei há pouco, a gente estava falando em 1 milhão de tokens, né? E eles já estão testando em 405 bilhões de parâmetros, né? Em laboratório, obviamente, né? Porque isso consome uma quantidade absurda de CPU e energia elétrica também. Mas isso vai ser viável a partir do momento aí que a gente tiver uma inteligência, uma IA mais barata também. O Oracle Data Center Solution, eu trouxe ele aqui porque é um data center que a gente está usando aqui na Cigan, um data center de 4.000 metros quadrados, exclusivamente para testes. A gente está fazendo um teste junto com a Oracle, um projeto que foi anunciado há pouco tempo, onde a gente está desenvolvendo uma IA para fazer insights sobre base de dados, ou seja, pegar a base de dados do nosso cliente, aqueles clientes que desejarem, obviamente, e ele vai analisar todos os dados e tirar insights, perceber coisas que o gestor às vezes não consegue perceber. Uma pequena variação de vendas, acréscimo ou redução em uma determinada região, ou por um determinado representante, ou determinado processo que tem tido perda de qualidade recorrente, né? Mas às vezes em percentuais muito pequenos, que demora para o ser humano perceber, a máquina vai perceber rapidamente, mas ela vai trazer insights de gestão, uma coisa que é exclusiva. Inclusive, quando a gente propôs isso para a Oracle, a gente buscou no mundo inteiro, junto com o time da Oracle lá da Califórnia, eles não tinham solução, a gente está desenvolvendo em conjunto essa solução. Esse foi case na mídia, e também a gente vai falar um pouco depois sobre isso ainda. Essa foi a visita na NVIDIA,
É incrível essa empresa. Hoje é a empresa mais... É a primeira empresa que atinge 4 trilhões de valuation, né? A maior empresa mais valiosa do planeta. Ela que viabilizou aí, através de seus chips de inteligência artificial, tudo que a gente tem de acesso à inteligência artificial hoje. E o CEO lá nos recebeu. Ele fez 2 comentários que me chamaram a atenção, né? A gente ficou horas lá conversando com eles, mas eu destaquei 2 principais, que um deles ele falou do propósito da empresa deles, que é resolver problemas que ninguém mais pode. Então, eles, né, a missão realmente audaciosa que eles têm, e ele falou em usar toda essa tecnologia para achar a cura para doenças, por exemplo, como o câncer, que, né, a gente busca há muitos anos e não encontra. Então, eles entendem que só com essa capacidade de processamento que eles estão fornecendo para o mundo que vai ser possível fazer todas as simulações necessárias para descobrir, e certamente que já está acelerando muito aí, também soluções na área de saúde com a IA que já está disponível. Tá aqui ele, né? É a maior empresa de tecnologia, né? De inteligência artificial. Aí está a lista das empresas mais importantes. Então, quando alguém diz, IA não vai, é mais modismo, que vai cair em desuso e tal, esse é o tamanho dos negócios das maiores empresas de IA. Então, não dá para duvidar que vai acontecer, que vai avançar realmente, né? Muito grande as empresas que estão envolvidas nesse processo. E para concluir, o CEO da NVIDIA nos disse que eles estão chegando num ponto em que ele vai poder dizer para a IA o seguinte comando: IA, melhore o seu processo continuamente até atingir a perfeição. Então, a gente vai ter uma IA, né, cada vez melhor, e, de fato, pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia que se auto-melhora, né? Isso tem feito... né, é uma das justificativas pelos quais a IA tem avançado tão rapidamente, porque ela mesma consegue se melhorar. E aí, para concluir a viagem lá, a gente foi visitar algumas indústrias mais tradicionais. Essa aqui é uma vinícola totalmente automatizada, uma coisa assim, é mais para a gente parar e refletir, porque às vezes as pessoas olham para o seu negócio e pensam, bom, mas na minha empresa já é um modelo de negócio tradicional, não tem muito o que inventar, né? Talvez vinho aí, Cristo já criava vinho, né? É uma indústria super antiga, e dá para inovar, né? A inovação que eles implementaram é absurda. Cada um os processos do vinho estão monitorados ali em tempo real, desde o processo de plantação, de irrigação da terra, de colheita, de fermentação, e todo o processo para a formação dos vinhos da mais alta qualidade estão sendo gerenciados a cada microsegundo através de IA, e a cada movimentação, cada variação de parâmetro, ela age para fazer os ajustes necessários para garantir que a qualidade final seja a melhor possível. E, de fato, o ser humano não consegue fazer isso, né? Bota um ser humano para olhar, ele vai medir a temperatura, a pressão, fermentação de cada das barricas de vinho a cada semana, talvez, dia, né? E ela faz isso a cada microsegundo para garantir que não haja distorções nos parâmetros necessários para ter qualidade. Então, essa velocidade, né, de processamento que a IA permite, de precisão, é que a gente tem que entender que faz coisas que eram impossíveis antes. Aqui é mais uma continuidade, um pouquinho do que eu já comentei. Aqui uma outra experiência muito legal também, né? Eu fui lá experimentar, andar num carro autônomo totalmente sem motorista, e experimentar qual é a sensação, né? De fato, realmente funciona maravilhosamente bem, e muito melhor do que o motorista, me senti muito mais seguro do que andando de Uber. Enfim, é uma experiência que conta, e me surpreendeu, né? Tá vendo na rua aí vários. Eu bati essa foto, estava atravessando a rua, tinha 5 desses carros autônomos atravessando a rua, e, né, para com precisão aí, né, quando tem um pedestre, quando tem uma placa de 30 por hora, ele anda 30 por hora. Enfim, as estimativas dizem que se todos os carros fossem autônomos, a gente reduziria 98% dos acidentes de trânsito, que é uma das armas que mais mata hoje no planeta, né? Então, realmente dá para melhorar muito aí com o uso da inteligência. Tanto é que o CEO da Uber afirmou nas últimas semanas que ele vai investir pesado nessa solução da Waymo, né? Que é essa solução de carro totalmente autônomo,
porque essa solução é 99% mais eficiente que o motorista, né? Não é pouco, né? É muita diferença. Aqui mais alguns comentários aí sobre a superinteligência. Né, eu estou avançando um pouco mais rápido porque a gente está com, né, um tempo já restrito e eu quero deixar um espacinho para as perguntas, mas basicamente é o que tem acontecido, né? Aqui aquela apresentação que eu falei, né, uma matéria que está aí do que a gente está desenhando junto com a Oracle de inovação, mas eu quero fixar na mensagem que eu coloquei à direita ali, que é: vocês têm que trabalhar com parceiros para fazer inovação, né? Ninguém inova sozinho, é uma frase que eu digo sempre aqui na empresa, e se a gente recebeu aí um prêmio de uma das empresas mais inovadoras da região sul do Brasil, é porque a gente tem feito esse trabalho, a gente tem uma apresentação da SIGA, que é a história de inovação da SIGA, a gente é inovador, uma das mais inovadoras desde 1994, né, onde a gente foi a primeira empresa a usar low code, a gente foi uma das primeiras empresas a implementar inteligência artificial no RP SIGAM. A gente começou, apesar da IA estar sendo moderna agora, a gente começou a implementar em 2016 com o Watson da IBM. Então a gente tem essa pegada aí de inovação, não de agora, né, de muitos anos, e o que a gente está entregando de tecnologia para os nossos clientes hoje tem muito a ver com isso. E aí, é o que eu tenho que mostrar um pouco da CIA, que é a nossa SIGAM Inteligência Artificial. O que eu posso fazer praticamente tudo hoje, saber como usa mais, como usa o SIGAM, o que o SIGAM pode fazer, o que ele não pode fazer. Eu posso usar ele para navegar no sistema, eu posso usar ela para fazer perguntas sobre o sistema, informação de dados, eu posso usar para fazer pesquisas e trazer dados que não só da minha empresa, mas comparar os dados da minha empresa com dados de mercado, e eu ainda posso usar a IA para fazer análise de dados. Uma aguinha aqui. Aqui é um exemplo que eu peço uma lista de empresas, por exemplo, do estado de Minas Gerais, e ele me lista as empresas, eu posso pedir um gráfico sobre essa informação, eu posso pedir para trazer de um endereço específico, de um CEP, enfim, né? Eu posso entrar num BI e pedir para ele montar o BI ou fazer mudanças no BI, mudar aquele gráfico de funil para um gráfico de barras ou de pizza. Eu posso pedir para entrar num das caixinhas aqui, né, dos dashboards, e pedir uma análise detalhada. Eu posso fazer uma pesquisa em cima de informações e, em cima dessa informação, pedir um entendimento do que significa essa informação, se eu não estou conseguindo entender ela. Aqui eu posso ter uma tela de pesquisa, uma simples tela de pesquisa, nesse caso aqui uma tela de lançamentos financeiros, onde eu tenho contas a pagar e contas a receber, e pedir uma análise. Tem um botãozinho em cima dessa tela, agora lá no SIGAM, onde tem analisar com a CIA. Eu clico nesse botão, e a partir dessa tela, onde eu tenho todos os meus lançamentos financeiros, ele gera uma análise e me diz: olha, o volume de lançamentos, né, que eu tenho nessa tela, qual é o saldo global, quais as principais empresas que eu tenho a pagar e receber, os tipos de lançamento, como é que eles estão distribuídos, me faz um resumão de pagar e receber, o que tem de devolução, e uma distribuição ainda dos lançamentos por tipo de lançamento, e a partir dessa informação eu posso pedir mais gráficos e entender um fluxo de caixa a partir daqui, entender como é que está as minhas né, capacidade de pagamento aí nos próximos dias, semanas ou meses, enfim. Eu não tenho análise, eu passo a conversar de fato com a empresa. Então, a CIA realmente está muito poderosa, tem muita coisa para a gente avançar ainda, né? Eu já posso pedir para ela, tem coisas que já estão no laboratório, tem coisas que já estão disponíveis para o cliente. Essas que eu mostrei agora estão disponíveis para cliente, e tem outras que ainda estão no laboratório, que é a parte de automação, né, de processo a partir da IA, né, de pedir para ela fazer um processo repetitivamente, ficar monitorando uma informação e me trazer resultado daquela informação, e tudo isso está sendo disponibilizado muito rapidamente. E aí, para concluir, então, eu queria deixar essa mensagem aqui, que a gente está, de fato, aí, talvez não, né? Nesse momento, com certeza, da maior revolução criativa desde a eletricidade, né? Que trouxe toda a mudança que a gente tem no planeta hoje. E deixar a mensagem final, porque algumas pessoas às vezes me dizem que ficaram assustadas e tenham segurança, né? Que quem está aí dentro desse mercado, vendo como acontecem as coisas, a IA ela é um algoritmo, assim como qualquer outro
algoritmo de software, né, que a gente tem acesso. Então, ela não vem para substituir o ser humano, né? Já houve essa especulação muitas vezes com várias outras tecnologias. Na verdade, ela vem para expandir, né, talvez para o ser humano se dedicar mais àquilo que é humano de fato, naquilo que o ser humano é melhor que a máquina, e inovação é uma delas. Especialmente inovações disruptivas, né, toda a questão emocional, cuidado humano, de fato é algo que a máquina, e quem movimenta, como eu já comentei lá no início, quem movimenta a economia é o desejo humano, e a máquina não tem esse desejo. Então, espero que eu tenha podido aí contribuir para a experiência de vocês, e vou deixar um espacinho ainda para algumas perguntas. Quem quiser, acho que faz via o chat, né, Cris? Isso, Robson, muito obrigada. Eu acho que esse primeiro momento de contextualizar sobre os conceitos e nos contar o momento atual, né? Afinal de contas, ela foi concluída essa apresentação hoje de manhã, então ela está muito quentinha com as informações de ontem, de hoje, né? E esse gostinho que tu está dando da CIA, ela despertou as perguntas, tá? Opa! A Josi contou lá no início, né, um spoiler de que a nossa próxima live vai falar da Cigã, da CIA, né, na prática, ou seja, mostrando que realmente, né, a gente está evoluindo no sistema. E eu já vou te ler aqui para quem não puder acompanhar, eu vou ler as perguntas para te poder responder, tá? Então, a primeira delas, você falou sobre Oracle, né, a nossa nuvem Cigã, e a primeira pergunta foi essa, né? Quem usa Cigã na nuvem consegue usar a CIA? Sim, eu fui sucinto aqui na apresentação da CIA, porque o tempo estava no limite, mas principalmente porque o objetivo da palestra era falar sobre inteligência artificial, né? E dar uma perspectiva de mudança dos negócios. Mas a CIA, por si só, já muda o mundo do RP. Tudo aquilo que a gente conhecia sobre o uso do RP, sobre as limitações que se tinham, sobre a dificuldade de implementar, sobre o uso de novos recursos, a CIA simplificou muito, porque eu posso simplesmente entrar no sistema, né? Claro que ele precisa atualizar a versão, especialmente se ele estiver na nuvem. Inclusive tem recursos que só rodam na nuvem, né? Da Cigã por causa desse acordo com a Oracle. Então, a CIA sempre vai estar podendo ser utilizada em qualquer ambiente, mas especialmente no ambiente da nossa nuvem, ela tem algumas vantagens adicionais, que é essa IA que está rodando dentro da nossa nuvem, que permite eu ter um acesso muito mais confiável, seguro e rápido à própria base de dados. Então, sim, Legal. usar na nuvem sempre vai ser mais vantajoso. Então, e aí, falando sobre a CIA ainda, o pessoal está perguntando como a CIA é treinada. Ela utiliza um modelo de linguagem geral, pré-treinado com dados da internet, ou ela é treinada exclusivamente com os dados da nossa empresa no RP? Como é Vamos lá. garantida a privacidade e o sigilo das nossas informações nesse processo? Acho que é uma pergunta bem pertinente aí, né, Robson? Boa, sim. Eu vou responder em 3 etapas, então. Primeira questão da segurança dos dados, eu acho que é um ponto crítico, tem que deixar muito claro. Como é que a CIA ela nasceu, na verdade, a gente começou a desenvolver a CIA lá em 2016, quando a gente fez o projeto com a IBM, e desde lá já tem essa preocupação. Naquela época, a CIA funcionou junto com o Watson, só que ela tinha limitações, ou de velocidade ou de valores, né? As coisas ficaram muito caras para processamento de volume de dados. Nós aprendemos muito sobre isso e fizemos uma aula com a nossa equipe junto com a IBM, bom, IBM, como é que a gente pode preparar todo o RP para o dia que o Watson melhorar? A gente está preparado, né? E aí eles trouxeram os aspectos que a gente tinha que ter toda a informação do RP concentrada em pares, né? Porque a lógica da IA é pergunta e resposta. Então, toda a documentação do Cigã, ele foi disponibilizado publicamente na Wiki Cigã. Então, as LLMs padrões de mercado, né, todas elas, o ChatGPT, Copilot, o próprio Watson, né, IBM, a Meta, todas elas sabem sobre o Cigã. Vocês podem entrar em qualquer uma dessas IAs e perguntar sobre o Cigã, o que o Cigã faz, como é que faz no Cigã, que elas sabem. Por quê? Porque nós, da Cigã, colocamos essa informação de forma pública. Agora, vamos falar sobre os dados dos clientes.
A CIA, ela usa várias IAs. A gente não desenvolveu a inteligência artificial. A gente usa uma das melhores inteligências artificiais do mercado e cada uma delas para alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo uma análise de dados, a gente tem, primeiro, um acordo de confidencialidade com as IAs. Isso está, né, no contrato nosso com as IAs. E quando eu estou submetendo algum conteúdo de cliente para a IA, eu estou submetendo a essa IA de forma exclusiva, porque tem uma confidencialidade, uma garantia de que essa informação não vai ser usada para outra coisa, né? E no máximo anonimizada. Então, quando eu passo uma informação, na verdade, eu não estou dizendo de que cliente é aquela informação necessariamente, porque eu estou colocando ela toda no nosso pacote de IA. Então, aquela IA está recebendo um volume de dados, né, que está sendo processado a cada instante de diferentes dados. Então, a compilação daqueles dados não gera resultado nenhum, porque seria uma miscelânea que só a CIA sabe o que é de cada um. Então, a gente consegue dar uma segurança muito grande com isso. E, claro, cada uma das IAs ela é melhor em cada momento. Então, em alguns momentos, para algumas atividades, o ChatGPT é melhor, né? Passa algumas semanas, isso muda, né? O Copilot passa a ser melhor, a Llama passa a ser melhor, ou, enfim, a dinâmica, né, com que as IAs estão evoluindo é muito rápido, e também tem a questão de custo, né? Por exemplo, uma das IAs mais baratas hoje é a IA da DeepSeek, que é uma chinesa, que poucas empresas confiam, né? E mesmo tendo o contrato de confidencialidade, às vezes é questionável. Então a gente não coloca dados lá, por exemplo, né? Mas para algumas coisas, algumas operações de geração de conteúdo ou de informações que são públicas, eu posso usar ela porque ela é muito boa e muito mais barata. Então a gente sempre usa, né, isso de uma forma que consiga trazer o melhor custo-benefício para os nossos clientes, aí usando as IAs que são melhores. E todo dia surge uma IA nova com mais recursos e melhor, e o nosso time está sempre filtrando aí qual das IAs tem que ser usada e traz o melhor resultado para o nosso cliente. Legal, Robson. E tem ainda sobre a CIA, o pessoal está perguntando qual o plano de contingência para lidar com alucinações, né? A CIA não, a IA às vezes alucina com as respostas, né? E como é que a gente resolve isso? A pergunta do LLM antes ajuda a resolver isso, né? Quando a gente entra no mundo da internet, eu vou encontrar informações de todo tipo lá, gente que fala contra e gente que fala a favor do mesmo assunto. É verdade, né? Se eu procurar na internet, sempre vou achar alguém falando contra, alguém falando a favor e alguém colocando alguma coisa que não é verdadeira necessariamente lá. E a IA está sendo alimentada com essas informações. Então eu tenho que tomar cuidado, né? E ela pode alucinar, o que para algumas pessoas é alucinação. Pode ser que a IA tenha encontrado algum conteúdo que está falando realmente aquela informação distorcida lá e por isso que ela trouxe a resposta. E é muito provável que isso seja verdade. A questão é que a IA processa tanta informação, já é tão gigantesca de informação, né? A gente pode falar que ela processa toda a informação que está na internet, todas as bibliotecas, toda a Wikipédia e tudo mais que está disponível, que é muito difícil, inclusive os engenheiros de IA, saber quais foram todas as interações que ela fez para cada resposta. Quando a gente usa isso dentro do Cigã é um pouco diferente, porque a gente usa a parte das IAs para fazer a interlocução com o usuário, para entender o que o usuário está querendo. Aí, nós entendemos a informação, o cliente pediu, eu quero uma análise, meu conta a pagar cerveja para saber se eu tenho dinheiro para pagar no final do mês. A gente, submetendo isso a ela, entende que isso é uma análise de fluxo de caixa. A gente entendendo que é análise de fluxo de caixa, a nossa equipe de engenharia pega essa informação e diz para uma das IAs, que é boa em código, olha, o que o cliente está querendo é um fluxo de caixa, nosso base de dados de lançamentos financeiros é essa, os dados do Cigana todas as parametrizações do Cigana são baseadas em dados. Então, ele sabe o que é quando você pagar, ele sabe o que é quando você receber, o que é devolução, o que é transferência, o que é saldo, porque essa inteligência a gente desenvolveu lá desde 2016, né? Quando a IBM disse para nós que vocês querem que a entenda os dados de vocês, não pode ter regra de negócio em código.
E tem muito RP por aí que coloca regra de negócio em código, né? E a gente se preparou nesse período todo aí, nesses 8 anos, garantindo que toda regra de negócio tivesse em banco de dados. Então, quando a gente passa essa informação de banco de dados para a IA, ela gera um comando de código de pesquisa, de SQL, a gente recebe esse dado de volta da IA e aplica no banco de dados do cliente, ou seja, não saiu nenhum bit de dados do cliente para a IA. A gente entregou a estrutura de dados, né, como é que são as tabelas, quais são os campos, que informação tem em cada campo, quais as parametrizações que são válidas para aquele cliente, porque cada cliente tem parametrizações diferentes. A IA gera essa SQL em tempo de execução, a gente executa sobre o banco e devolve a informação para o cliente. Então, a possibilidade de alucinações nesse processo é muito menor, porque eu estou dando uma informação muito mais precisa de onde é o dado e como é que esse dado está configurado, né? Não é a IA que está imaginando como é que é o dado de cada cliente, até porque cada cliente tem as suas parametrizações. E a IA jamais saberia isso, né? Então, tá bom. Pessoal, a gente cumpriu o nosso horário aí, extrapolamos os nossos 10 minutos, conseguimos responder as perguntas aí que o pessoal fez. E aí nós temos uma última pergunta que eu vou deixar ela para a próxima live. Afinal de contas, ela está perguntando, Robinson, quais foram os resultados que a gente já conseguiu, né, implementar nos nossos clientes, né? Quais são os projetos e o que a gente está impulsionando no nosso cliente, que justamente, né, é a pauta da nossa próxima live. A gente vai falar de IA na prática, o que a gente está fazendo. Então, essa aí, tá, pessoal? Eu vou deixar ela para responder na próxima live, que vai ser dia 21 de agosto, às 11 horas. Já se programem aí, em breve a gente vai mandar os convites. Então, Robson, muito obrigada por esse bate-papo. Josi, obrigada por nos ajudar aí apresentando a Cigam. E agradeço a participação de todos e aguardo na próxima aí a presença de vocês. As outras perguntas aí a gente vai respondendo ao longo da semana aí para vocês, tá bem? Tá bom. Um Gente, abraço. muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Sucesso para todos.